Jesus tinha muito trabalho para fazer e como é que ele começou esse trabalho? Se retirando para rezar. Quanto mais trabalho você tem, mais você precisa de oração. Então nunca se esqueça, quanto mais responsabilidades você tem, mais você precisa de oração. Você não pode cair na tentação de achar assim: quanto mais trabalho eu tenho, menos tempo eu tenho para orar. Porque é isso que o mundo faz. Eu tenho muito trabalho, a minha vida é muito corrida, então eu não tenho tempo para rezar. Esse é o maior erro que você comete na vida. Quanto mais trabalho, quanto mais obrigação, mais você precisa rezar. Então Jesus tinha muito o que fazer e como é que ele começou o seu trabalho? Como é que ele começou o seu ministério? Se retirando 40 dias para orar. Vamos ver onde está isso? Mateus, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 2. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 2. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Gente, Jesus está se preparando para o seu trabalho, Jesus está se preparando para a pregação, Jesus está se preparando para um momento muito forte da sua vida. E como ele se prepara? Com oração. Isso para nós é um exemplo. Ou seja, como você deve se preparar para o seu trabalho? Com oração. Aliás, gente, olha que lindo que acontece durante esses 40 dias. Você acorda 4 horas da manhã, rezamos o rosário de madrugada, só que depois, o que acontece? Depois você vai trabalhar. E vida que segue. Só que detalhe, você vai trabalhar tendo rezado 2 horas. Pessoas relatam: tem sido diferente o meu trabalho. É outra realidade você rezar antes de ir trabalhar. Aliás, eu digo para você nunca parar de fazer isso. Talvez você não vá acordar às 4 horas da manhã. Mas veja, você sai de casa às 7 horas da manhã. E vamos dizer que você sai de casa às 7 horas da manhã. Mas vamos dizer que ali, das 6h20 até às 7 da manhã você tem um monte de coisas para organizar, para começar, você tem que se arrumar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então o que você faz? Por que não? Eu não vou rezar às 4 da manhã, mas vou rezar às 5h30. Vou acordar um pouquinho antes, vou rezar, fazer minhas orações. Talvez não vou rezar um rosário completo, mas vou rezar um terço. No meio do caminho eu rezo outro terço. Na volta eu rezo outro terço. Antes de dormir eu rezo outro terço, para que até o final do dia complete os 4 terços. Meu irmão e minha irmã, você precisa aprender que a oração é o combustível para tudo. Então o que tem muita gente fazendo? Tem muita gente achando que eu tenho que trabalhar e não está dando tempo de rezar. Veja, você está fazendo algo muito perigoso. Eu digo para você sem medo de errar: não faça isso, não faça isso, não entre nessa, não tenho tempo para orar. Não, é melhor então você tirar alguma coisa da sua vida, mas nunca tire a oração. Você tire trabalho, mas não tire a oração. Então se alguma coisa tem que diminuir na tua vida, não é tirar a oração. Nunca entre nessa. Se alguma coisa tem que diminuir, então talvez tenha que diminuir o trabalho. Porque se você não tem tempo para orar, porque trabalha o dia todo, mas o meu trabalho, Frei, se eu não trabalhar, eu passo fome. Eu tenho que trabalhar o dia todo e a gente até compreendo você. Então faz isso, você acorda mais cedo. Você faz um sacrifício, como você está fazendo agora. Mas o que eu quero que você entenda é: você não pode parar de orar com a desculpa do trabalho. Mateus, você já está em Mateus? Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22 a 23. Mateus 14, 22 a 23. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca. Interessante que a Bíblia fala: obrigou, vamos. Foi uma ordem. Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca, a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Então o que acontece? Eles estavam trabalhando muito, eles estavam com a multidão. Chegou uma hora que Jesus falou: olha, chega da multidão, chega de trabalho, entra na barca e vão para outra margem. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e chegando à noite estava lá sozinho. Então Jesus é aquele que sabe equilibrar o trabalho e oração. Meu irmão e minha irmã, isso que nós estamos lendo agora é o equilíbrio de Jesus. Então a Bíblia está narrando um fato aonde Jesus está trabalhando muito, aonde tem uma multidão gigantesca. Só que Jesus entende a hora de parar. Porque a verdade é essa, minha gente.
Se Jesus ficar no meio da multidão, a multidão não vai dar sossego para Jesus. Se Jesus ficar no meio da multidão, é gente pedindo conselho o tempo todo, é gente querendo cura, é gente querendo que expulse demônio. Não tem jeito. Se Jesus ficar no meio da multidão o tempo todo, vai ter sempre trabalho, entendeu? Vai ter sempre trabalho. Isso é para você também. Se você quiser trabalho, sempre vai ter trabalho. Então, se você ficar lá no seu trabalho, vai ter sempre trabalho. Se você quiser, você vai trazer o trabalho para dentro de casa também. Então, lá no seu trabalho vai ter trabalho. Se você quiser, o trabalho vai vir para dentro da sua casa também. Ou seja, trabalho você vai ter sempre, meu filho. Sabe, às vezes eu faço essa experiência, eu tenho um monte de trabalho para realizar, eu monto planilhas e eu começo a destacar. Isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi. Aí tem um monte de coisas que você tem que fazer. Foi. Aí você fala, eu vou fazer um mutirão aqui para acabar com um monte de coisas que eu preciso fazer. Aí você acaba tudo aquilo e de repente vai chegar outras novas. É assim ou não é? Então assim, nós sempre vamos ter trabalho para fazer. A demanda sempre é grande. Nunca você vai ter nada para fazer. Você sempre vai ter muito trabalho. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Se Jesus ficasse com a multidão, ele sempre ia ter trabalho. Então, ou seja, tem horas que Jesus tem que falar, chega. Então tem horas que você tem que chegar pro seu trabalho e falar, chega. Tem horas que você tem que olhar pros seus compromissos e chega. Por quê? Preciso de uma pausa. Preciso de uma pausa para orar. Pronto, e acabou. E essa pausa não é preguiça. Essa pausa não é que você está deixando o trabalho. Essa pausa é para você se recompor. Essa pausa é para você falar com Deus. E eu garanto para você que essa pausa vai trazer você mais forte para continuar o seu trabalho. Então olha o que Jesus fazia. Atendia a multidão, confessava as pessoas, atendia as pessoas, orava pelas pessoas, abençoava as crianças, curava os doentes, ele libertava os demônios. Mas lembra que Jesus era ser humano também. Então ele cansava e não dá para ficar aqui o tempo todo. Então, se Jesus ficasse ali, ia ter gente o tempo todo. Se Jesus ficasse ali, ia ter demanda o tempo todo. Então, cuidado, porque demanda chega todo dia, demanda chega toda hora, no seu trabalho, da sua casa, da sua faculdade. Demanda é o tempo todo. Então, para rezar, minha gente, preste atenção. Para rezar, você tem que fazer igual Jesus fez agora. Ó, chega um tempo. Calma, demanda eu sempre vou ter. Deixa aí, eu vou rezar agora. Se você ficar pensando, quando terminar meu trabalho, quando terminar a demanda, aí eu vou ter tempo para rezar, aí meu irmão, você não vai rezar nunca.